Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do 8º ano sobre sistema genital e nessa aula nós vamos falar sobre o sistema genital feminino. Eu sou a professora Sofia e vem comigo. Bem, para começar a falar de sistema genital, vamos falar então da função dos órgãos reprodutores, né? Produzir um novo ser vivo, um bebezinho no caso. E essa produção no sistema genital feminino começa lá no ovário, que é quem produz o óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Tá? O ovário a gente chama de gônada, assim como os testículos são as gônadas masculinas, que produzem também lá o espermatozoide, que é a célula sexual ou gameta masculino. Vamos lembrar que no sistema reprodutor masculino, os testículos estão fora do corpo por uma questão de temperatura, né? Os espermatozoides são produzidos a uma temperatura mais baixa que a temperatura do corpo humano. Já no corpo feminino, os ovários estão dentro da pelve, que é a região assim mais abaixo da barriga, né? Aquela região ali abaixo do umbigo, que é a região pélvica, então onde se localizam os ovários, umzinho de cada lado, tá? Além de produzir os óvulos, os ovários também produzem os hormônios femininos, que são o estrogênio e a progesterona. E são esses hormônios que controlam todo o processo do ciclo menstrual da mulher. Nós vamos falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o corte do útero, tem o ovário lá por trás do útero. Esse é um corte antero-posterior, ou seja, vai de frente para trás. É como se abrisse a mulher aqui no meio, pegasse essa região pélvica e a gente conseguisse olhar lá por dentro. Então esse grandão aqui por cima é o útero, olha como a parede dele é espessa, né, é grossa, é uma parede muscular. De cada lado do útero tem as tubas uterinas e aqui a gente consegue identificar assim por trás do útero, no caso, um dos ovários, né? São dois, um de cada lado. Depois a gente vai ver esse corte de frente, vai dar para entender melhor esse funcionamento. Mas vamos aqui, o útero fica meio que sobre a bexiga urinária, certo? E da bexiga sai a uretra, que leva a urina para o exterior do corpo. Só que o útero se abre na vagina, que é uma outra abertura para o meio externo. Tá? Vamos relembrar então que lá no homem era quando o ducto ejaculatório se encontra com a uretra, tudo passa a se chamar uretra e ele tem uma abertura única para as secreções, tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor. Já a mulher não, ela tem duas aberturas, uma específica para o sistema urinário e outra para o sistema reprodutor, tá? Aí na saídazinha da vagina é onde se encontra o ímen, que está relacionado aí com a questão da virgindade, né? O ímen que normalmente se rompe na primeira relação sexual. Normalmente porque não é regra, né? Cada mulher é uma, cada anatomia de corpo é um. Então pode ser às vezes que o ímen se rompa sem a existência de uma relação sexual, ou em outros casos pode ser que ele se rompa só aí num parto normal, por exemplo. Mas são casos mais raros, normalmente, a maioria das vezes, né? O ímen se rompe aí na primeira relação sexual. Agora, nessa imagem, a gente já consegue ver o útero aqui de frente. Olha como ele é pequenininho lá no corpo da mulher, bem nessa região, abaixo do umbigo, nessa região pélvica. São dois ovários que se conectam com as tubas uterinas e são as tubas uterinas responsáveis por levar o óvulo até o útero. A fecundação, ela acontece ainda na tuba uterina. E o que é fecundação? É o encontro do óvulo com o espermatozoide, tá? E aí, ali na tuba uterina já começa o desenvolvimento embrionário até chegar no útero. Aí nós vamos ter duas situações aqui. Uma em que esse óvulo é fecundado e isso vai gerar uma gestação, e a segunda, que é a mais comum de acontecer, o óvulo não é fecundado e aí ele vai ser descartado, tá? Vamos entender como é que isso funciona. Bem, ao contrário do sistema masculino, né?
O sistema feminino, ele libera um óvulo uma vez por mês, tá? Os espermatozoides são produzidos diariamente, mas os óvulos não. Quando a mulher nasce, na verdade, ela já nasce com todos os óvulos, assim, pré-prontos, né? E aí, durante a puberdade, esses óvulos vão se desenvolvendo. Vamos lembrar que os óvulos são formados a partir do processo de meiose, que é o tipo de divisão celular que reduz a quantidade de material genético, né? Na nossa espécie, então, produz os gametas. Então, as mulheres já nascem com esses óvulos com a meiose iniciada. A primeira etapa da meiose, ela já vem pronta no ovário. E aí, durante a puberdade, é que a segunda etapa da meiose vai acontecer. E aí, a cada mês vai ser liberado um ovócito que vai descer pela tuba uterina e pode ser fecundado ou não. Esse ovócito, ele amadurece lá no ovário, dentro de um folículo, né? E aí ele é liberado e ele não vai sozinho. Ele tem algumas células de proteção que formam uma coroa, corona radiata. E aí dentro da tuba uterina, quando o óvulo encontra com o espermatozoide vai corromper essa camadinha de células e vai entrar no óvulo, tá? Quem entra, na verdade, é o núcleo do espermatozoide que vai se fundir com o núcleo do ovócito e aí sim vai começar todo o processo de desenvolvimento embrionário. A gente vai ver um videozinho sobre isso bem legal. Então essa é a primeira fase de formação do bebê. Quando esse óvulo fecundado aí, que a gente já chama de embrião, né, chega até o útero, ele já tá com já se passaram cerca de 7 dias desde a fecundação e ele já tá com entre 32 e 64 células. E aí esse embriãozinho, ele vai penetrar na parede do útero e isso se chama nidação, né? Formação de um ninho ali. Ele penetra na parede do útero e ali dentro começa a ser formado os anexos embrionários, né? Que é a placenta, que se conecta com o bebê através do cordão umbilical, o âmnion. Veja nessa imagem, ao longo dos dias do processo ovulatório, como que se desenvolve a parede do útero. Nos primeiros dias ali, de 3 a 7 dias, é o processo de menstruação, né? Que a gente está falando do ciclo menstrual, que é quando parte da parede do endométrio, parte da parede interna do útero, né? Parte do endométrio, ele vai se descolar e vai descer. Então a menstruação, assim, não é só sangue, né? Não é um sangue ralo igual sai do dedo. É parte realmente da parede interna do útero que desce ali na menstruação. E depois que para a menstruação, o endométrio ele começa a se espessar e ele vai ficando maior e mais inchado, mais vascularizado, mais rico em sangue, né? Que é para formar esse ambiente propício para a nidação do embrião, tá? Quando chega lá por volta do 25º dia, o endométrio ele já está bem espesso e já está pronto para receber o embrião. Agora, se o embrião não chega, se o ovócito não foi fecundado e esse embrião não chega, então o endométrio ele começa a ser descartado no processo de menstruação. Isso para um ciclo de 28 dias, tá? Que é o mais comum entre as mulheres. Então, nesse ciclo de 28 dias, a ovulação acontece por volta do 14º dia. Ah, então 14 dias depois do primeiro dia da minha menstruação, eu posso ter certeza que eu tô ovulando? Não. Pra gente ter certeza da data certa de ovulação, a gente deve fazer um calendáriozinho, marcando lá todo mês o primeiro dia da menstruação. Esse é o mais importante, né? Independente de quantos dias a menstruação dure, marca lá o primeiro dia de cada menstruação e começa a observar seu corpo. Aí você vai perceber que algumas meninas têm um ciclo mais longo, outras têm um ciclo às vezes mais curto, outras têm um ciclo mais irregular, às vezes ele se alonga um pouco, às vezes ele reduz um pouco. Algumas causas ambientais podem fazer esse ciclo variar também, né? Então, para você conhecer o seu ciclo, você tem que conhecer, antes de mais nada, o seu corpo. E aí, marcando esses dias no calendário e observando como seu corpo varia,
como você sente as mamas inchadas e mais doloridas, a barriga mais inchada, às vezes dor na pelve na época da ovulação. Aí você vai aprendendo a reconhecer. E a TPM também, né? Aquela tensão pré-menstrual, seja por irritação, tristeza, né? Nervos aflorados durante um períodozinho ali. Aí você vai começando a perceber de fato quanto que é o provável dia da sua ovulação. Tá? E ainda tem outros métodos para observar a ovulação também. A temperatura do corpo, no dia da ovulação, a temperatura sobe um pouquinho, cerca de meio grau. Então, a gente não consegue perceber isso normalmente, mas medindo com termômetro diariamente, a gente consegue observar essa diferença. E observando também o muco vaginal. É normal ter um corrimentozinho sempre sem cheiro e sem coceira, tá? Normalmente ele é claro, às vezes parece assim uma clara de ovo, e às vezes ele fica mais para um leitezinho talhado, mais esbranquiçado, tá? O importante é que ele não tenha cheiro. Esse corrimento é normal, é natural do corpo. E ele também varia ao longo do ciclo, também é algo que você pode observar para perceber como seu corpo está mudando ao longo do ciclo e observando qual que é a data provável da sua ovulação e também reconhecer quando que você vai ficar menstruada, né, para não ser pega de surpresa. No meio da rua, dentro da escola, né, andar sempre prevenida. E depois começa tudo de novo, um novo ciclo vai acontecendo. Agora vamos falar no caso da gravidez. Nessa imagem aqui, a gente vê lá o ovócito sendo fecundado, né? O espermatozoide penetrando o ovócito, e aí o que vai entrar é o núcleo do espermatozoide que vai se fundir com o núcleo do ovócito, e aí a célula vai começar a se dividir para formar um embrião. Então, primeiro, essa célula se divide em duas, daí essas duas se dividem em 4, essas 4 se dividem em 8, 16, 32 até 64 células, que é quando ocorre a anidação. O importante aqui é que essa célula vai se dividir mantendo o tamanho do ovócito. O ovócito ele é uma célula grande. Então, quando ele se divide, ele mantém esse tamanho padrão. Ele não cresce para dividir e formar duas células com o tamanho original. Certo? As duas células juntas mantêm o tamanho original do ovócito. Até esse aglomeradozinho de 64 células ainda preserva o tamanho original do ovócito. E é esse emaranhado de célula do zigoto que vai dar origem tanto ao feto quanto aos anexos embrionários, tá? Que são eles: o âmnion, que é a bolsa, né, cheia de líquido, que a gente fala no final da gestação. Ai, a bolsa se rompeu. Que bolsa é essa? É a bolsa amniótica que carrega esse líquido, que é o âmnion, que protege o bebê contra choques mecânicos. Ele fica ali dentro guardadinho e se esbarrar, se bater em algum lugar e tal, esse âmnion protege. Lógico que não contra tudo, né? Mas ele serve para proteger. A placenta, se você observar nessa imagem, tem um bebezinho dentro da bolsa amniótica. Aí você consegue ver claramente o cordão umbilical se ligando a uma região mais espessa, externa. Aquilo ali é a placenta, que é o que conecta o cordão umbilical do bebê com o útero da mãe. E é ali que acontece toda a nutrição do bebê. É por ali que ele troca gases com a mãe, né? Que ele recebe oxigênio e devolve gás carbônico, que ele recebe todos os nutrientes do corpo da mãe, que ele entrega toda a urina dele para ser filtrada nos rins da mãe, até que os órgãozinhos dele sejam prontos para serem usados. Então, é por ali que ele se nutre, que ele faz todo o processo de nutrição. A placenta também produz hormônios, avisando, né, para a mãe que o bebê está ali. Então, ela também controla, então ela também ajuda a controlar os hormônios da mãe. Então, pouco a pouco, os órgãos vão começando a se formar. Aqui a gente tem várias imagens de bebezinhos, né, de fetos se desenvolvendo dentro do corpo da mãe, até que a gente consiga ver já uma carinha, né, de um bebezinho ali se formando. Na hora do parto, tem 3 sinais que são observados na mulher para a gente reconhecer que ela está em trabalho de parto. As famosas contrações que a gente vê na novela, aquelas dores terríveis que o útero vai se contraindo para expulsar o bebê.
o rompimento da bolsa amniótica, que desce um líquido. Esse líquido não é sangue, né, a urina, é o âmnion, né, o líquido que está lá dentro que protege o bebê. Chegando no hospital, os médicos vão observar a dilatação, que é o quanto que a vagina está se dilatando para a passagem do bebê. O trabalho de parto, ele começa em cerca de 11 centímetros de dilatação, tá? Menos do que isso, a mulher tem que ficar aguardando ali as contrações para empurrarem o bebê para baixo e aos poucos a vagina ir se dilatando. Os ossos da bacia da mulher, eles já são mais alargados do que os ossos da bacia de um homem, tá? E durante a gestação, esses ossos da bacia, eles ainda aumentam essa abertura para formar o canal de parto e o bebê passar com mais facilidade. Outra situação que facilita o nascimento é o fato da gente ter as moleiras. Você já deve ter visto, né? Bebê tem moleira, o que é isso? São regiões moles, macias aqui na cabeça, porque o crânio, ele é formado de vários ossos, tá? E esses ossos, eles se fundem à medida que a gente vai crescendo, né? Que a criança vai crescendo, até 2 anos mais ou menos, ainda tem algumas aberturas. E para que isso é aberto, né? Porque durante o parto, esses ossos, eles podem se encontrar um pouco mais e a cabeça do bebê vai ser espremida, tá? Para passar com mais facilidade no canal da vagina. Bem, durante a gravidez, a mulher deve fazer os exames de pré-natal, né? São recomendados, no mínimo, 6 consultas ao médico, mas no último mês de gestação, essas consultas podem aumentar, porque tá mais provável do bebê nascer. E nessas consultas, a mulher vai fazer alguns exames, vai auscultar o coraçãozinho do bebê para ver se está tudo bem, se o coraçãozinho está batendo direitinho, vai fazer uma ultrassonografia para observar o bebezinho. E aí tem alguns outros exames que podem já detectar algumas doenças prévias, né? E depois que o bebê nasce, é muito importante a amamentação, né? O leite materno, ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa, inclusive água. Nem água o bebê precisa beber, o bebê precisa tomar enquanto está sendo amamentado. É recomendado que o bebê seja amamentado por pelo menos 2 anos de vida, tá? Mas a partir de 6 meses de idade já pode-se começar a introduzir alguns alimentos, né? Aos poucos, papinhas, e depois começam alimentos sólidos, água, suquinho. Mas além dos nutrientes, o leite materno ele também contém anticorpos que protege o bebê que ainda não tem o sistema imunológico formado. O sistema imunológico começa a se desenvolver à medida que a criança vai tendo contato com agentes patogênicos, né, com agentes causadores de doença. Então ele vai ter contato, ele vai pegar coisas do chão e botar na boca, ele tem contato com bactérias, e aí o sistema imunológico vai se desenvolvendo. Mas quando é muito pequenininho, quem cuida do bebê, quem protege, é o leite materno. Entre o 5º e o 7º dia, o bebê deve fazer o exame do pezinho, que é retirado uma gotinha de sangue lá do calcanhar, e esse teste do pezinho, ele detecta algumas doenças muito importantes que devem ser tratadas desde cedo, tá? São elas: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. E ainda na maternidade, os bebês podem fazer também o teste da orelhinha, que é para detectar se tem algum tipo de surdez. Agora vamos falar do nascimento de gêmeos, né? Existem 2 tipos de gêmeos, os gêmeos idênticos e os gêmeos fraternos, tá? Os gêmeos idênticos, eles nascem quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, tá? E aí, durante o desenvolvimento embrionário, esse embrião se divide em 2 e aí forma as 2 crianças, os 2 bebês que vão nascer. Eles são geneticamente idênticos, são clones um do outro, tá? E os gêmeos fraternos é quando 2 óvulos são fecundados por cada um por um espermatozoide diferente.
E aí, esses dois bebês, eles por acaso, eles vão dividir o útero na mesma gestação, tá? Eles se fixam em locais diferentes e se desenvolvem. No caso dos gêmeos fraternos, é que a gente pode ter aí um menino e uma menina, por exemplo. No caso dos gêmeos idênticos, sempre ou dois meninos ou duas meninas. E no caso também dos gêmeos idênticos, é que pode acontecer aqueles gêmeos siameses, que são gêmeos conectados, né? Irmãos conectados por alguma parte do corpo. Bem, gente, por enquanto eu vou ficando por aqui. Vou postar ainda alguns vídeos complementares sobre esse processo de gestação, gêmeos, né? Desenvolvimento embrionário. Qualquer coisa, vocês já sabem onde me encontrar. E vejo vocês no próximo vídeo.